Movimentos sociais e trabalhadores estão atentos às eleições e analisam os planos de governo divulgados pelos candidatos à presidência da República. Hoje, no Pra Você Ver, vamos acompanhar reportagens que explicam alguns pontos polêmicos citados ou não nas plataformas políticas dos presidenciáveis. Nesta reta final, a caminho das eleições, é bom se informar. Trabalhadores e sindicatos já combatem há bastante tempo a terceirização dos empregos. E é por isso que, quando o termo é citado, o alerta soa imediatamente. A proposta de liberação total das terceirizações é enfaticamente rejeitada por todas as grandes centrais sindicais brasileiras. Os sindicalistas combatem um projeto de lei da terceirização que está no Congresso Nacional e é de autoria do deputado e empresário Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. A justificativa do PL é que a terceirização vai modernizar as empresas e fazer com que elas se concentrem apenas na produção e na qualidade do produto ou serviço, e não em administrar funcionários. Para os metalúrgicos do ABC, o projeto da bancada patronal do Congresso vai enfraquecer a organização dos trabalhadores e precarizar o mercado de trabalho. Nós sabemos que os trabalhadores, quando terceirizados, perdem renda, perdem condições de trabalho, perdem vários dos direitos conquistados através das convenções e negociações coletivas dos seus sindicatos, enfraquece o movimento sindical e pulveriza a capacidade dos trabalhadores de se organizar. O intuito desse projeto é, obviamente, enfraquecer o movimento sindical, e onde a precarização do trabalho, precarização do trabalhador, também, obviamente, dificulta a organização do trabalhador em sindicato, consequentemente, desestruturando os sindicatos. É arrebentar a organização do trabalho, o modelo de trabalho brasileiro, e precarizando de maneira como acontece em outros países da América Latina, onde esse mesmo projeto já passou. Entre os trabalhadores do setor financeiro, já é grande a terceirização e a proposta não é bem-vinda. Para os bancários, a ideia só interessa ao empresariado, que pensa apenas no lucro e na redução de custos. Os terceirizados na nossa categoria têm uma diferença, mais ou menos, eles ganham um terço do que ganham os bancários, quando a gente vai comparar salário médio. Portanto, mostra que é para que os bancos utilizam a terceirização para reduzir os seus gastos. Se terceirizar tudo, os 45 milhões de empregos formais que tem hoje no Brasil poderão vir a ser, num curto tempo, todos terceirizados. Você perde seu emprego e vai se transformando terceirizado, ganhando menos, trabalhando mais, com mais risco de morte, mais risco de adoecimento. A proposta de liberação total da terceirização desagrada o governo federal. O Ministério do Trabalho e Renda acredita que a proposta pode fragilizar a organização dos trabalhadores. O centro da questão está na necessidade dos trabalhadores não serem fragmentados na sua representação, no seu coletivo, no seu direito, não ter direitos diferenciados exercendo o mesmo papel. Essa é a posição do governo, essa é a posição do Ministério do Trabalho. Durante a campanha eleitoral, você já deve ter escutado alguns candidatos à presidência defenderem mudanças na gestão do Banco Central. Alguns querem autonomia em relação ao governo federal. Outros preferem que o Banco Central continue em sintonia a políticas econômicas do governo. O que será que está em jogo nessa disputa? Você confere agora a opinião de especialistas na reportagem de João Miyagi. Na eleição presidencial deste ano, um tema comum entre os candidatos tem pautado a discussão eleitoral. Que tipo de gestão o Banco Central deve ter para conduzir a política monetária brasileira? Antes de encontrarmos resposta a essa pergunta, é importante entender o que faz o Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos. O seu papel, de um lado, é de regularizar o sistema bancário, controlar, fiscalizar. E, ao mesmo tempo, o Banco Central tem também um compromisso com a estabilidade da moeda, pois é ele que cabe controlar o tamanho da inflação, no caso do Brasil, e regular a quantidade de moeda em circulação, o tamanho do endividamento. Ele define a taxa de juros. Aqui no Brasil, a taxa de juros e o compromisso com o combate à inflação cabe ao exercício do Banco Central. A discussão sobre o Banco Central ganhou força nesta eleição porque algumas candidaturas defendem que o órgão tenha total independência do governo federal.
Atualmente, o governo diz que o Banco Central funciona com autonomia operacional. Num dos tipos, o Banco Central é independente. Aqui nós temos dois modelos clássicos, que é o modelo alemão e o modelo norte-americano, onde o Banco Central tem um estatuto próprio e ele se rege por uma independência em relação ao poder político. O presidente do Banco Central e os diretores são nomeados e eles têm mandato fixo e, salvo atos de corrupção ou outros delitos, eles cumprem esses mandatos fixos normalmente de 4 anos. O outro modelo, que é o caso brasileiro, ele é um modelo de dependência do poder político. O que significa isso? Eles também têm um mandato definido, que geralmente é de 4 anos, mas o poder político, no caso o presidente da República, pode remover a qualquer tempo o presidente do Banco Central e outros diretores. O Banco Central no Brasil foi constituído em 1964. Ele faz parte de uma reforma financeira e bancária introduzida durante o golpe militar. Até então o Brasil não tinha um Banco Central como nós conhecemos hoje, mas ele vinha sendo exercido as funções de um Banco Central pelo Banco do Brasil. Segundo os professores, o problema de o Banco Central ser independente é que a instituição pode tomar medidas que causam efeitos colaterais graves à economia e à sociedade. O Banco Central pode seguir um caminho que muitas vezes pode ser diferente do programa do presidente da República, que foi eleito pelo processo eleitoral. O que poderia prejudicar isso na nossa vida cotidiana? Se ele define que uma meta de inflação ela é buscada a ferro e fogo, isso pode implicar num arroxo salarial muito grande. Eu acredito que o atual modelo brasileiro, no qual o Banco Central ele é dependente, mas tem autonomia operacional, no fundo ele oferece uma salvaguarda. Igualdade de direitos da comunidade LGBT, valorização do salário mínimo. Outros pontos polêmicos desta eleição que você acompanha no próximo bloco. A gente já volta.